Estamos ao vivo. Olá, boa noite, bem-vindos ao Encantada Cast. Eu sou a Aline Werneck e eu trago convidados aqui falando de espiritualidade livre. Bom, antes de eu conversar com o meu convidado, eu vou estar falando dos meus apoiadores. E primeiro é a Rádio Web Eco Vibes. Muita música, muita notícia e parceria em podcast. Eles retransmitem o Encantada Cast e outros podcasts. Rogério Ramos comanda tudo. Eu também faço parte da rádio, então acessem www.radiowebecovibes.com.br. No Instagram, @Rádio Web Ecovibes. E no YouTube, Rádio Web Ecovibes. Bom, também o Espaço Holístico Arcanjo Miguel. Eles têm cursos e terapias, cirurgia espiritual, terapia alquímica, spa detox e reiki, e também vários cursos. Está acontecendo o curso de baralho cigano com a mística Lia Cristal, Chuvane, né, Lia Cristal, e também o curso de psicanálise com Dingo Fortes. www.espaçoholísticoarcanjomiguel.com.br. No Instagram, @Espaço Holístico Arcanjo Miguel. Rua Particular Alfredo Ximenes, 8 Santos. Também a Lia Cristal, mística Lia Cristal. Ela também trabalha com mandalas divinas, inclusive em aulas, né? Ela é professora. Essas mandalas é do Rubens Saraceni, cartas ciganas com cristais, e ela também está lá no Espaço Holístico Arcanjo Miguel com esse curso aí de baralho cigano. Então, é @Mística Lia Cristal. Ela também está com curso com a Dani Matelli, Forças da Natureza e Seus Mistérios. A Dani Matelli, ela é terapeuta holística, mestre em Reiki, e ela está com esse curso aí, curso Forças da Natureza e Seus Mistérios. @Dani Matelli, @Nova Era Holística. Também o Templo de Umbanda Exu Caveira. Eles têm giras abertas gratuitas, giras de saúde, desenvolvimento mediúnico. Eles também têm aulas de sacerdote. Você quer se tornar um sacerdote de Umbanda? Lá tem aula. Giras maravilhosas. E também eles vão estar com vivências, ervas defumação, dia 29 de junho, às 5h30. Então, desde a defumação até os banhos de ervas. Maravilhoso, hein? @t.u.e.c.umbanda013. Praça Lions Clube, 150, Valongo Santos. 139782785453. Também a Sandra Angelotti. Ela é terapeuta holística e psicanalítica. Ela trabalha com apometria, né? Aulas de apometria, mestra reikiana, taróloga, terapias de vidas passadas, cromoterapia, conindu, florais de Bach. @terapeuta _Sandra Angelotti. 13996582283. Também o Condata, escritório de contabilidade, planejamento tributário, holding, regularização de empresas, auditoria e perícia contábil, imposto de renda físico e jurídico. @CondataCTB, 1338779661, Rua Carvalho de Mendonça, 247, Marapé, Santos. Também a Jaimara Falcão, ela é psicóloga integrativa, biohacking, mindfulness, breathwork, ikigai, acupuntura, cone chinês, hipnóloga e cartas associativas. E ela é neuropsicóloga. @Jaimara_Falcão, @espaçoselfie.saúde emocional. Rua Conselheiro Nébias, 754, 12º andar, sala 1213. E também o Regis Campos. Ele é arquiteto, terapeuta e consultor de Feng Shui. Ele é o fundador do Instituto Celebrare, com atendimentos populares. Então, lá vai ter reiki, lá tem benzimento, tem cura quânticas, terças, quintas e sextas. Então, para vocês terem contato, né, é aberto ao público, 13981-563204.
Aí é só levar um alimento não perecível, produtos de limpeza, né? E uma contribuição voluntária nesses dias que eu falei. @regis_terapeuta, @Instituto Celebrare _corporativo. E o último apoiador é o Márcio Zanetti. Ele é psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Reiki, terapeuta de regressão, facilitador das medicinas da floresta, ayahuasca, sananga e rapé. E ele é o fundador do Instituto Jardim da Jiboia em Bertioga. E lá vai ter uma consagração de ayahuasca a partir das 18 horas, dia 21 de junho. Então, para vocês querem fazer parte, né? Vai ter que preencher uma ficha, fazer uma anamnese, 13 991 339991, @Márcio psicoterapeuta, @jardim.dajiboia. Então vale muito a pena conhecer, né? Agora sim, com o meu convidado, Luiz Silveira. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bom, eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados. Como foi a sua infância? Se você tinha lembranças assim espirituais na sua infância. Sim, o que me marca da minha infância foi que eu via vultos, eu via velhinhos, animais, e eu tive um sonho muito especial também, que eu chorei a manhã inteira. Eu nunca esqueci esse sonho, já faz uns 50 e poucos anos. Então eu tinha uma sensibilidade já assim, né, aflorada. Mas depois eu tive um problema cerebral que isso foi cortado. Me disseram que foi de propósito. Mas agora acho que está voltando, né? Mas eu me lembro de ver o mundo de uma forma diferente mesmo, né? Não era uma coisa tão materialista ou tão sem amor. Era uma coisa mais profunda e mais holística mesmo, né? E como foi a tua trajetória? Que eu sei que você trabalha com outras coisas, né? Isso. Até se você quiser falar sobre o seu trabalho também, a tua trajetória espiritual chegar até aqui. Então, com 42 anos, que é um ciclo astrológico bem marcado, eu comecei a fazer tarô ou numerologia, agora não esqueço, acho que foi o tarô primeiro. Na sequência, eu encaixei a numerologia, aí encaixei astrologia, aí fiz reiki, fiz crânio sacral, fiz terapias florais, fiz um monte de coisa na sequência, né? E aí eu comecei a atender de uma forma bem assim, despretensiosa, mas aí de repente lá, deixa eu ver, mais ou menos em 2010, 2011, 12, eu comecei a juntar os caquinhos e comecei a ver, nossa, tudo que eu aprendi é uma coisa só. Tudo está conectado. E aí, então eu criei o meu método de atender, né? Que eu uso, na verdade, numerologia, astrologia e tarô. E também receita floral, né? Depende do que eu vejo ali na hora. Então, assim, eu fiz cursos, né? Eu fiz, assim, aprofundei a astrologia. Quer dizer, nenhum dessas, digamos, ciências é suficiente você falar, não, já fiz tudo. Não tem que fazer tudo. Você está sempre tendo que buscar mais e mais. Várias visões de numerologia, várias visões de astrologia, várias visões de tarô. Então, eu até queria fazer runa, mas não consegui fazer ainda. Mas eu juntei isso tudo, né? Então eu criei essa coisa compacta aí. Não dá para fugir. Eu pego de algum lugar. De algum lugar eu te pego. E o que fez despertar esse seu lado, esse autoconhecimento, que você tinha que começar a trabalhar com isso também? O que foi um start? Olha, eu acho que foi justamente os 42 anos, que acho que 42 anos, as pessoas elas passam por um trânsito chamado Urano em oposição a Urano. Que é quando você tem que falar, nossa, por que eu não fiz o que eu fiz, que eu queria fazer até agora? Por que eu não, né, eu abandonei coisas? Então, nesse momento, eu comecei a eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito, entrar em contato com outras pessoas. Nossa, dei aula na faculdade, você não foi um ano bem bagunçado, né?
dando em faculdade, aula de inglês na WhatsApp. E aí a coisa mudou radicalmente. Aí eu falei, não, eu preciso... Eu acho que era uma necessidade de resgatar pessoas, de alguma forma, entendeu? E aí na pandemia, em 2020, que os astrólogos já sabiam antes que ia acontecer o que aconteceu, eu comecei a dar cursos online. E hoje eu já estou no 24ª turma de tarô, 5ª turma de numerologia, e de astrologia eu dei 2 ou 3 turmas também, mas mais por falta de tempo, porque ainda continuo trabalhando no mundo corporativo e comércio exterior, né? Uhum. Eu espero que eu possa me dedicar mais, né, a esoterismo, né, a espiritualidade. E o que mudou na sua vida depois que você teve esse despertar? Quantas pessoas você acha que se ajudou? Assim, se você pode contar algum relato? Olha, eu vejo sempre que quem busca, né? Eu quero fazer uma leitura, quero meu mapa. São pessoas que estão a fim de entender melhor o que acontece na vida delas, né? Uhum. Então, o que eu noto, né, é que as pessoas, elas têm muito medo, muita culpa, né? Eu acho que com aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, as pessoas param de ser tão apegadas ou param de pensar tanto no outro para pensar em si. E acho que tem uma quebra de paradigma aí, sabe? Eu acho que tem essa coisa de... É que eu sou muito despojado, né, assim, do material. Então eu falo, nossa, eu tenho só livros, roupas e nada mais. Eu sou feliz assim. E então acho que essa mensagem de leveza que eu tenho, que eu me sinto uma pessoa muito leve, de fato, acho que isso ajuda as pessoas a ver, nossa, mas será que eu preciso de tudo isso? Né? E essa questão do amor próprio também, né? De repente você pôr sua felicidade na mão do outro, perigoso, né? Então você precisa se amar muito para que né? Uhum. A rosa não tem pé e tem espinho, mas todo mundo gosta dela, né? Sim. Eu acho isso, mais exemplo, e também com tudo que eu vejo ali, né? Que as razões das coisas serem como são, que não precisariam estar assim, e que a pessoa se põe num sofrimento quase que voluntário. Eu acho que é esse despertar aí. E eu queria que você explicasse para as pessoas de uma forma simples a astrologia. Tá. Então, acho que a forma simples é o seguinte, né? Tudo que a gente vive são ciclos, né? Então, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, tem primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Então, tudo é cíclico. Lua cheia, né? Cheia, minguante, crescente, nova. Cheia, crescente, minguante, nova. Então, a gente vive num mundo que é cíclico, né? Tudo vai em volta. E a gente também pode ver, por exemplo, se você acorda num dia de sol, o que a tua alma quer? Quero ir pra praia. Isso aqui. Se acorda num dia de chuva, quero ficar na cama. Se é um dia de vento, que medo, será que vai cair alguma coisa? Né? Então, a gente já está conectado com todas as coisas do elemento, da luz, da sombra, automaticamente, e com os ciclos. Uhum. Então, a astrologia nada mais é do seguinte, né? Então, a gente tem uma máxima, 2 máximas, nas 7 leis universais do Caibalion, que é tudo é mental, né? E o que está em cima é como o que está embaixo. Então, tudo que acontece no planeta acontece de algum modo fora do planeta. Então, se você nasceu... a gente pode ver as marés, né? A lua influenciando as marés e tal. Que é também uma coisa que você pode falar. Mas quando a pessoa vem ao mundo e ela dá a primeira respiração, ou o primeiro choro, ela está inalando ali uma série de energias dos astros que estão configurados de uma certa forma ali. Uhum. É como você vai à praia. Você vai à praia, você fica bronzeado. Por quê? Porque tem um sol mandando raios para você. Você vai fazer um bolo na lua cheia, o bolo vai ficar muito bom. Ou na lua... Então, é tudo influência energética mesmo. São coisas que você não vê, mas que aquela energia existe. Então, você ganha essa configuração, né? Então, eu acho que é isso, né? Não sei se para quem não acredita, fica claro, mas a gente reage a isso, né? Sim.
as pessoas tem aquela coisa de acreditar em signo ou não, né? Mas eu falo do mapa astral, é uma coisa muito mais complexa. Nossa, foi complexo isso. Toda pessoa devia fazer um mapa astral para ter um autoconhecimento? Você sabe que na antiguidade, ali, por exemplo, você tem lá os reis magos, né? Quando Jesus nasceu. Os reis magos eram astrólogos, então, na verdade, naquele tempo era comum astrólogos irem visitar os pais que tinham filhos para falar, olha, o mapa do seu filho é esse, você direciona seu filho dessa e dessa forma. Era normal. Então, né, eu acho que sim, porque você pode se direcionar muito melhor na sua vida, né? Então tem um caso aí que fala de o seu filho, ele nasceu com a coisa do verter sangue. Então o cara poderia ser o quê? Um bandido, um assassino. Aí o que o astrólogo recomendou? Encaminhe-o para ser médico, porque ele vai verter sangue de uma forma positiva. Olha. Entendeu? Então, assim, o mapa astral, ele é muito profundo. Não tem nem palavras para dizer como ele é profundo, entendeu? Porque tem feridas de outras vidas, tem os seus bloqueios, tem, né, muita coisa ali que está muito óbvia. E que quando a gente fala para a pessoa, que nem eu tive um caso recentemente que eu leio o mapa e falei, nossa, essa menina tem problema de saúde. Aí ela falou, quando eu abri a câmera, ela falou, eu tive câncer. Entendeu? Dá para ver na hora, assim, o que está afetando a pessoa. Né? Então, eu acho que é bem interessante você já saber, para você prevenir, né? E como funciona seu trabalho como astrólogo? Que tipos de mapa você faz? Porque eu sei que tem vários tipos de mapa, né? Tem vários tipos de mapa, exatamente. Então, você pode fazer o seu mapa natal, que é para saber das suas qualidades, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, saber como é que está o seu momento, que seria já uma previsão, né? O que tem? Então, você tem o mapa natal, você tem a revolução solar, que vai ser aquela energia do ano, né? Você tem secundária, você tem primária, você tem lunação, tem a questão também de você tem a horária, para você faz uma pergunta e naquela hora você vê pelo céu se vai dar certo ou não. Então tem vários tipos, né? Mas o que eu faço, na verdade, é fazer um apanhado dos pontos mais, digamos, difíceis da pessoa e onde que está no momento o foco da vida dela, entendeu? E aí a gente tem idades que são muito marcadas, né? Muito marcadas. Você vê que, se você prestar atenção nas idades das mortes das pessoas, você vai ver 7, 14, 21, 29, 42, é muito marcado, 81, 82. Não que todos vão, mas se você prestar atenção, várias vão naqueles anos que são marcados, porque são anos difíceis. Sim. Para todo mundo, né? E você acha que a astrologia influencia tudo? Tudo. Tudo, porque os países também têm um mapa, né? Você tem um mapa astral de um evento, eu quero fazer um evento dia tal. Então também tem essa, né, de eletiva, né? Que você elege alguma coisa. Que nem teve uma amiga que falou, eu quero saber se é bom casar esse mês. Aí Vênus, que é o casamento, estava retrógrado no signo que ela não gosta. Falei, não case esse mês. Case mês que vem. Porque as chances de dar errado são maiores. Aí ela esperou Vênus voltar, Vênus foi para Peixe, que é um signo que ela ama. Aí sim ela casou, entendeu? Para você fazer algum tipo de evento, para você fazer algum tipo de investimento, não é legal que Mercúrio esteja retrógrado tão pouco, entendeu? Você vê que sempre quando tem alguma coisa com Júpiter, que é comércio exterior, e com Mercúrio, acontece alguma catástrofe no comércio exterior, navio, porto. É tudo muito óbvio, entendeu? Aqui não é divulgado, né? No mundo astrológico, sim. Mas ninguém fala na televisão, olha, aconteceu isso, esse mês tem essa previsão, porque vai acontecer isso, então possivelmente vai também acontecer isso naquele país ou nesse país, ou então vai ter um acidente aqui na ponte lá de Baltimore, que caiu também, estava lá, entendeu? A explosão do
desculpa, a explosão do submarino que explodiu lá embaixo do mar, no 2026. Então, tudo ali. É uma possibilidade, entendeu? Vai acontecer? É provável que vai acontecer. Sim. Que nem eu tinha, em 2018, 2019, eu tinha a possibilidade de ter um acidente. Eu tive. Quebrei a clavícula. Mas o que eu ia fazer? Ficar em casa. Então eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Né? Como eu também sei que esse ano é um ano de me apaixonar. E tá acontecendo. Porque tá tudo marcado, entendeu? Sim. E a numerologia? De forma prática, o que você poderia estar falando sobre a numerologia? Então. Porque tem uma ligação também, né? Tem, por exemplo, a numerologia. A numerologia, ela vai estudar nome e data, né? Então, o nome, as letras têm um valor, que seria uma gematria. Existem vários tipos de numerologia, mas aqui no Brasil a gente tem as duas vertentes mais comuns, que é a numerologia pitagórica e a numerologia cabalística. Aqui não tem nada a ver com a cabala, mas o nome dela é essa. Porque se adotaram valores do alfabeto hebraico, né? Eu trabalho com a cabalística. Então, o que acontece na numerologia? Você, só pelo o seu dia, que dia você nasceu? 9. Seu dia é 9. Então, 9 é altruísmo. Tá? Então, o 9 ele tem um lado muito crica, mas um lado que quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo muita coisa, até que ele preciso dar um jeito na minha vida. Porque o 9, ele é 3 vezes 3, então o 3 é criar. Né? Então, pode se perder, pode ser utópico até o 9, né? Então, 11, que eu nasci dia 11, 11 é muita energia, né? É visionário, tô vendo lá na frente. 13 ou 4 são pessoas muito sinceras, muito francas. Meu cabelo tá bom? Tá péssimo. Sei como é que é. Né? Então, pessoa 4. cabelo tá péssimo, né? Duro. Eu falo que 4, tem cliente que nasceu 4 do 4, ou 13 do 4. É Fred Flintstone, né? De Bedrock. Então, é muito marcante isso. Agora, o nosso nome, a gente viaja na energia do nosso nome. Então, se você põe lá seu nome, os valores das letras, e cada sílaba que você, né, vive é um arcano do tarô. Olha que legal. E é batatíssima, entendeu? Assim, você vai viver isso aqui nesse período. E aí já, mano, eu acredito no tarô. Bom, mas é o tarô que rege a sua vida, desculpa. Sim. Então você vê, aí você tem, de novo, aí você liga com o tarô, né? Sim. Então tem essa coisa do nome, aí por isso que muda a assinatura, porque... tem algumas pessoas que mudam, acrescentam letras, né? Porque você tem que combinar o seu nome, que é a locomotiva, com a data, que é o trilho. Entendi. Então, o teu nome e a locomotiva tem que andar bem nesse trilho. Tem gente que não tem isso, né? Além também do nome poder ter bloqueio, né? Bloqueio é quando tem um valor, 3, mais de 2 vezes. 3, 3, 3, 4, 4, isso dá bloqueio e você vai sofrer aqueles bloqueios, né? Sim. E você pode ver os anos, né? Tem os anos de 1 a 9, ano 1. É batata, assim, também. Ano 9 você tá lá no fundo do poço, aí no 1 você acorda. É verdade. Né? Então, é tudo muito marcado. Então, eu analiso a numerologia da pessoa, depois eu vejo o mapa astral, depois eu vejo o tarô. Aí dá pra ver bastante coisa ali, né? Sim. E tem coisa que, às vezes, as pessoas não querem ouvir, né? Sim. Não quero ouvir isso, não. Aí, de repente, aí depois fala, me manda a gravação de novo, porque eu quero tudo. Luiz, aconteceu tudo. Porque, geralmente acontece. Não é porque eu falei que ia acontecer, eu li que ia acontecer. Sim. E às vezes eu não lembro, que é muita gente. É como se fosse um livro que você tá lendo, olha, né? eu tô falando aqui, ó, que nem teve uma que falou, seu marido esconde algo de você, algo bem grave. Ela não quis escutar. Depois ela me ligou, ela descobriu que o marido tinha uma mulher em outro lugar que tinha um filho já. Nossa. Entendeu? Eu falei, você vai viajar com a sua mãe. Não vou. Ela foi viajar para Portugal com a mãe. Quando voltou, descobriu isso aí. Vou passar na OAB? Olha, vai, mas você vai ficar por 0,15 de revisão, vai passar. Exatamente isso que aconteceu. Então, coisas assim, muito detalhinhos, né? Mas a pessoa precisa querer. Tem vezes que o cliente fala, não, mas eu não quero escutar tudo. Então não lê comigo, porque eu vou falar. Você vai ser sincero, né? Não lê comigo, então não é comigo que você vai ler, para pôr panos quentes, né? Quer ouvir a verdade, né? Quer ouvir a verdade.
E eu sei que a numerologia ela pode equilibrar até uma casa também. Pode, você tem... Ajudar no trabalho. Ajudar no trabalho, sim. O número da casa, ele fala muito das pessoas da casa, Sim. né? Então, por exemplo, apartamentos que somam 4 não são legais, porque você fica doente. Eu morei no apartamento 4, tive câncer. O meu tem soma 8. É bom? 8 é mais número de empresa, né? Não é uma coisa muito, meu amor, te amo. Não, 8 é mais empresa, mais frio. É mais objetivo, né? 8 Eu sei que dá para equilibrar para 6, que é o melhor você número, pode, né? 6 para casa, para família, é legal porque fala de harmonia, fala de equilíbrio, né? Essa coisa mais harmônica entre as pessoas, que é o 6, porque o 6 é amparo. Então eu te amparo, eu te acolho. Quem nasce dia 6 são mãezonas, né? Dia 6, dia 15, dia 24, são pessoas que se preocupam demais com os outros e esquecem de si. Porque tá sempre acolhendo, né? Então, sim, você pode fazer da casa, você pode fazer o nome da sua empresa. É legal que o nome da empresa tenha a vibração daquela atividade. Por exemplo, veterinário, é bom que tenha um 6, que é cuidar, né? O 6 que é U, V, né? E que se não tiver, que a soma dê 6. Então é assim que faz. E o mapa numerológico? O mapa numerológico é enorme, tem umas 60 páginas. Porque, na verdade, o mapa astrológico ele é tão complexo que não dá para você fazer, você grava, né? Sim. Você grava. E assim, eu acho que é uma coisa meio automática. Eu não costumo ficar estudando demais, sabe? Eu sou muito mais de... Já falaram isso para mim no desenho humano. Luiz, você não tem que preparar demais, você fala. Porque parece que incorpora ali, porque sabe? o leonino é de ação, né? Parece que incorpora. Eu vou direto onde tem que ler. Ó, isso aqui, aquilo ali, lá. Então... E tem coisa que se repete muito, né? Sim. Então, o mapa numerológico ele é bastante grande, que ele vai fazer previsões para 9 anos. Previsões mais abrangentes, né? Mas eu vou falar, eu vou gravar também e vou mandar o que está acontecendo agora, pela sílaba, pelo ciclo, pelo ano. Então dá para ter uma ideia bastante interessante. Que nem esse ano, lá na empresa, tem um rapaz que estava no ano 9. Eu falei, esse cara vai ser da empresa esse ano. Ele saiu. Nossa. Mas como você sabe? Porque ele tá no ano 9 e ele tá numa situação meio difícil ali. Então, com certeza, a pessoa vai embora, entendeu? Então, você já tem, assim, uma previsão ali, batata. E eu queria que você falasse também das terapias florais, que eu amo. Acho que eu fantástico. também amo, porque, na verdade, a terapia floral, as plantas... Bom, o Bach foi o grande precursor, né? Sim. E ele teve uma vida... Ele foi um... Nossa, ele foi um Allan Kardec, ele foi um... Como é que é o nome? O brasileiro, o Chico Xavier. Ele foi o Chico Xavier daquele tempo. Ele foi desenganado, mas sobreviveu. Aí quando ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, ele foi embora. E ele tinha muita coisa de dedicação mesmo com o ser humano. Então ele recebeu essa incumbência, né? De ver, puxa, aquela planta, ela tem um formato de vassourinha. Então aquela planta é para limpeza. Sabe, a planta tem um formato que lembra aquilo que ela vai curar. Que é muito louco isso. A planta que parece um macaco, uma coisa de susto, é planta para quem vive assustado. Olha, então, assim, é bem louco o negócio, viu? Mas eu uso os florais, né? Eu vejo, eu faço a sessão, eu vejo o que a pessoa está precisando, né? Se é emocional. Bom, muita gente tem problema de emocional, de abundância na vida, né? De abertura, de acreditar. Muita gente que fala o dinheirinho. Não, gente, é dinheiro não. Você merece, você nasceu para ser feliz. Então, acho que isso aí muda, acho que ajuda a mudar a pessoa essa visão de miséria ou de escassez, né? Que as pessoas vivem nisso. Sim. E assim, não, o seu mapa é ótimo. Uma vez eu vi um mapa de uma menina e falei assim, o que você está fazendo em casa? O seu mapa é para ser diretora da L'Oréal de Paris. Ela começou a chorar. E ela não foi para Paris, porque a mãe não deixou, os pais não deixaram. Nossa. Isso assim, você vê, você fica, nossa, mas o que você está fazendo em casa lavando louça? Potencial, né? Exatamente. Agora, entendeu? Agora, eu fugi um pouco da pergunta.
Mas a questão da pai e mãe, super marcante. Super marcante. E me falar, não, porque é Dia das Mães, mas não tem nada disso. Mãe é muitas vezes o carrasco do filho, né? Uhum. Então, e dá para ser pela numerologia, você vê na hora que vai sua mãe. Vai ser uma mãe dura, uma mãe imparcial, uma mãe que não queria ser mãe, uma mãe provedora que não se envolve. Então, a criança vai passar por aquilo, né? Sim. E isso vai marcar muita coisa na vida da pessoa. No que ela acredita, pelo contato com o pai, seu pai foi embora. Então você vê, você faz uma coletânea de coisas, né? Você já fica, com tudo que passa, né? Você já fica mais esperto ali com a possível configuração, né? Porque as configurações se repetem, né? E como você escolhe cada floral para cada tipo de pessoa? Então, quando eu vejo, por exemplo, a pessoa, ela tá sendo atacada espiritualmente. Aí tem, eu acho que é intuitivo, sabe? Mas acho que o Saint Germain, ele é muito mais, ele parece muito mais físico do que vai emocional e tal. Então, quando eu quero atacar rapidamente, eu uso o Saint Germain. Quando eu vejo que a coisa é bem sutil, eu vou da Austrália, ou vou na Califórnia, tá? Ou o Bach também, né? É que o Bach é mais conhecido, né? Mas tem várias coisas ali que você pode ver, né? Ou seja, o que eu preciso mudar na alma. Então tem que ser uma coisa mais lenta e mais contundente ali, que vai mudar a essência. Aí não vou no Saint Germain. E também tem umas combinações de vários florais também, né? Sim, você pode usar, para angústia. Mas que tipo de angústia? Então, falar assim, não, me dá um floral para angústia, mas tem vários tipos de angústia. Me dá um floral para, sei lá, medo. Tem vários tipos de medo. Sim. Então você precisa entender de onde vem esse medo para você poder... Mental, por exemplo. A pessoa tem um mental que não para. É um mental que ela fica 24 horas pensando e nem dorme. Então, não consegue relaxar. Precisa pôr um floral que organize esse mental. Né? Então, você nota isso lendo a configuração da pessoa, né? Aí você já vai saber, olha. Alguém que tem signos muito mentais vai ser, né? Vai precisar sempre de alguma coisa para amenizar essa velocidade mental. Eu sou muito mental. O geminiano vive... O geminiano está buscando sempre alguma coisa que nunca acaba de buscar, né? Você não tem uma solução, você tem várias. É isso. Então é muito louco isso, né? Muito. E eu queria que você falasse agora da metafísica da saúde e como que você trabalha. Metafísica é uma coisa bem interessante. É você identificar a doença pela reação emocional. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, quando você fala de câncer de mama, que é uma coisa muito comum, e fala de mágoa, e fala de, assim, quando a mãe acha que ela não fez o que ela não foi uma mãe legal. Culpa, né? Culpa. Então, na verdade, você está falando, acho que é automático, né? Quando alguém te ofende também, você fala o quê? Você falou isso de mim. Você traz a mão pro seio. Você falou de mim. Ó, eu não fui uma mãe. Eu não dei o meu coração. Então, você traz a mão pro seio. Quando o homem não é digno, quando não se sente digno, o que ele perde? Ele perde a potência. É a próstata que é afetada. Então, são sinais do emocional que vão, digamos, gatilhar uma coisa física. Sim. Né? Eu li a linguagem do corpo da Cristina Caio. Isso. E fala de cada, né, parte cada do corpo órgão. Tem a ver com um emocional, né, que precisa isso ser curado. Tem muito a ver também com a sequência astrológica, né? Tem tudo a ver com a sequência astrológica. Que nem em Áries você nasce, em Touro você se alimenta, em Gêmeos você aprende, em Câncer você reconhece que você tem uma família, em Leão você
ganha a sua individualidade. E aí você vai indo e tem uma conexão muito grande com a metafísica, com os órgãos, né? Uhum. Então, quando você está num ambiente que não lhe agrada, você vai ter problemas no aparelho respiratório. Você está respirando aquele ar que... Quando você engole muito sapo, vai doer o estômago. Sim. Né? Uhum, Quando você é inflexível, o joelho dói. Quando você não sabe para onde ir na vida, o calcanhar dói. Quando você evita a realidade, o pé dói. E as costas? Então, as costas é uma questão mais de autoconfiança, né? Quando você perde a confiança em você mesmo, você se dobra, você se esconde, ó. Então você... Entendeu? Uhum. Então, aí as costas vão doer. Então, é uma questão de autoconfiança. Não, eu sou o que eu sou, eu acredito em mim. Eu falo muito assim, né, que o leão é assim, né? Eu sou leão, mas eu sou muito mais aquário, na verdade. Mas, assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou. Então, Sim. eu pergunto para as pessoas, você sabe quem você é, que você quer, para onde você vai? Então, é um choque de realidade que a pessoa acorda de alguma forma ali, entendeu? Sim. O que você quer? Só Senão isso? a vida leva, né? A vida leva, entendeu? E as pessoas não sabem nem porque estão acordando de manhã para ir trabalhar. Então, acho que o mapa ele tem a ver com isso também. Falar Sim. pera um pouquinho. É um tapa na cara, entendeu? Então, acho que vale muito a pena fazer. Falar sobre o tarô, se é adivinhatório ou se é um autoconhecimento, se seria algo assim para aconselhamento. Então, eu não vejo como adivinhatório, tá? Uhum. O tarô não tem origem definida, ninguém provou nada, né? Tem várias teorias, mas não tem nada assim, saiu dali, foi fulano que inventou. Não tem isso. Vai desde Atlântida até Índia, mas não tem nada assim que defina, né? Então, a coisa que chegou até nossos dias, como? Olha que energia, né? Como é que chegou até aqui? De onde? Então, Sim. é alguma coisa importante, né? Eu digo o seguinte, na numerologia, nosso nome são arcanos do tarô. Se você pegar essa numerologia e ver que sílaba você está vendo do seu nome, eu vou descobrir aqui pelo arcano como é que está o seu momento. Uhum. O tarô, ele, para mim, ele é uma coisa bem matemática, sabe? Porque você está lidando com elementos, você tem paus, ouros, né? Copas e o outro que eu esqueci agora. Mas você tem os 4 elementos. E aí você tem os números, né? Espadas. Aí você tem os números, que é de 1 a 9 ou 10. Então, se você pega o 4, que é um número de terra, que é um número de estrutura, de organização, e você mistura esse 4 com copas, que é um número emocional, combina? Não. 4 de copas não é uma carta legal, porque 4 de copas você fala o quê? Eu preciso organizar o meu lado emocional, eu estou confuso. Sim. Então é assim que eu dou aula, entendeu? Uhum. Então não tem como errar. Então não tem essa coisa de, essa carta quer dizer isso. Não, dependendo de onde ela saiu, ela vai ter um significado, mas basicamente é assim que eu ensino, entendeu? Uhum. Então os reis são soberanos, né? As rainhas são donas de si, ou elas são decididas, ou elas estão chegando quase no final de uma completude pessoal. Os valetes são jovens e que estão ainda muito assim, soltos e tem uma palavra assim, eu estou deslumbrado com alguma coisa. E você pode pegar 8, né? 8, não tem outra coisa, por exemplo, 4 mesmo, de ouros. 4 é terra, ouros é terra. É muita terra. Então, 4 de ouros é preocupar-se demasiadamente com a sua vida financeira. Então, uma paralisação, né? Todo 4 implica uma certa paralisação. Uhum. Né? 4 de espadas. Espadas é ar, é a mente. 4 de espadas, preciso reorganizar minha mente, preciso parar. Então, a partir daí fica muito simples, entendeu? Você entender. Então, tem ali numerologia, né? Os elementos e os personagens. Sim. Mas o próprio tarô, ele já é uma história do ser humano, né? Uhum. Se você pegar o louco, é o divino. O mago, eu posso tudo. O 2, eu preciso analisar. O 3, agora eu preciso criar. 4, eu preciso organizar. Parece que é uma sequência.
que de acordo até com a astrologia, entendeu? O 5, eu preciso aprender. O 6, eu preciso decidir. O que é o 9? O 9 é quando você já passou do 1 ao 8 e você está em outro estágio. Então o 9 é o eremita, e o eremita aparece com um capuz, todo coberto, com uma luz própria, com um cajado. O cajado é a experiência. Sim. A luz própria, assim, eu já criei a minha luz, e eu estou todo vestido por quê? Porque o mundo lá fora não pertence mais, eu já estou em outro nível. Então, o eremita é como se fosse assim, não, agora eu já alcancei um nível aqui em cima. Então, é sobriedade, né? Sim. Então, tá tudo muito óbvio ali. Agora, você tem que aprender, né? Você fala, o eremita é fim. Não, depende, né? O rei de ouros pode ser um amante na sua vida. Realmente sai muitas vezes o amante, o rei de ouros. Por quê? O rei de ouros é homem de touro. Touro é um signo de prazer. O rei de ouros é um amante que te dá prazer. Então, tá tudo muito conectado ali, Sim. entendeu? Agora, eu não vejo como eu falei, não vejo como adivinhatório, mas ele te traz exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então, eu me lembro que uma vez eu fui tirar para uma cliente e saiu assim, logo de cara. Falei, você sofreu alguma decepção amorosa? Ela falou, foi abandonada no altar. Então, assim, Nossa. é muito direto, entendeu? Então não tem por onde fugir. Agora, você precisa acreditar na sua leitura, né? Sim. Então, às vezes alguns clientes te deixam um pouco inseguros, que eu já sei, blá. Aí, me lembro de uma que me deixou meio inseguro, e saiu logo de cara o caso amoroso que ia embora, que encerrou. E era justamente isso, o cara tinha ido embora. E por que ele foi embora? Porque você exigiu muito dele. Então tá tudo ali. Tudo tem uma É explicação. louco, é muito louco isso. Eu que leio isso há tanto tempo, eu acho muito louco, porque imagina você ler o mapa, fazer numerologia e tarô. Nossa, você cerca tudo ali, entendeu? O que está acontecendo na sua vida. É verdade. É louco isso. Eu queria que você jogasse uma carta para o programa, assim, como aconselhamento mesmo. Entendi, vamos lá. Então, um aconselhamento para o teu programa aqui. Isso. Vamos lá. Valete de copas, ás de ouros e 8 de paus. Então, o valete de copas, ele vai falar de... Valete é o menino, né? Uhum. Copas é o lado emocional, o lado mediúnico. Então, assim, é como se fosse assim, olha, você precisa ainda acertar algo no que se refere às escolhas do que você está fazendo, ou ser mais estruturada naquilo que você está fazendo, ou seja, não sei se tratar a espiritualidade com mais abrangência, ou de estruturar melhor aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo, porque como você fala coisas espirituais, aqui são logo do caso de Copas, é como se fosse assim, eu preciso melhorar a qualidade, uma coisa assim. Mas logo na sequência vem assim, o As de Ouros, que é muito dinheiro, e o 8 de paus, que é, eu vou chegar onde eu quero. Então, a única coisa aqui, talvez você não esteja ainda dando tanto valor, acreditando que você pode, mas você tem que acreditar mais, né? Tá. Faz sentido pra você? Faz muito sentido. Alguma coisa que você precisa acreditar mais e você precisa... É como se você estivesse nas nuvens, você fala, não, é isso mesmo, eu vou estruturar. E aí você ganha o mundo aqui, né? Eu vejo, provavelmente, que você vai para um lugar maior e que vai fazer coisas muito mais abrangentes. Tá? Que é o meu sonho. Eu tenho esse sonho. Entendi. De ter um local, eu tenho essas... Então. Isso acontece. Tá. Tá? Nossa, muito bom. Obrigada. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Di, quer saber alguma coisa? Sim. Que ele nasceu no dia 25 de março de 1985 e a soma da data dá 6. E a numerologia do nome também dá 6. O que pode significar na vida dele? Então, o 6, ele é um cuidador, né? Então,
ele pode ser aquela pessoa que está sempre buscando harmonia e equilíbrio, mas que cuida muito mais do outro do que dele. Do que dele mesmo. Né? Como ele nasceu dia 25, que soma 7, ele é um questionador. Tudo para ele é tudo por quê? Por quê? Ele busca, mas no final ele esquece de se dar tempo ou se dar cuidados, porque ele está sempre, né, pensando na profissão e nos outros. É isso. Mais ou menos isso. Tem que cuidar mais de você. Então, eu queria saber, a pessoa chega para você na primeira consulta. Você abrange todas, por exemplo, você faz um apanhado, o tarô, a numerologia, a astrologia, e aí você consegue o tratamento para a pessoa? Eu assim, primeiro de tudo é que eu não pergunto nada para a pessoa. Eu não pergunto nada, a pessoa não está falando nada. Entendi. Eu vou falar. Primeiro eu abro o mapa numerológico e vejo o momento dela. Aí, lógico que o mapa numerológico e o astrológico vão combinar em muitos aspectos. Depois eu vejo o mapa astrológico e depois eu leio o tarô. E aí eu leio 11 cartas, é uma mensagem inicial, mas 11 cartas, faço uma mandalinha de 11, e a pessoa faz perguntas, né? Uhum. Na maioria das vezes as pessoas não precisam fazer perguntas, o tarô já falou tudo. Você já fala tudo. Já fala tudo. Mas é muito, né, assim, certinho. Assertivo. Eu não pergunto nada. Não quero saber. Não precisa falar nada. Não precisa. Porque eu já estou com os dados da pessoa, a hora, local, tudo ali, né? Com tudo. Agora, o problema é quando a pessoa não tem ela de nascimento, né? Ou então, quando a pessoa troca de nome, né? A gente tem que usar o nome, primeiro nome. Sim. Né? Então não adianta querer fazer, que muda de sexo, tem que ser com o nome original, não tem como fazer de outra forma, né? Com certeza. Numerologia, né? Uhum. Quem é adotado tem que ser o nome do primeiro. Mas agora eu sou fulano. Não, mas eu tenho que ser o primeiro. Então esses são alguns detalhes aí. Mas assim, eu só pego assim, nome, data, hora e local de nascimento. Aí eu monto o mapa numerológico, que é um software muito bom. Uhum. Monto o mapa astrológico, que é outro software. E a gente eu vou batendo o olho, assim, é como eu te falei, eu não fico analisando demais, eu deixo correr, eu deixo fluir, entendeu? Entendi. Então eu vejo assim, onde tá o foco ali, né? Onde tá o problema. Aí a gente vai falando e vai, olha, esse ano isso, esse ano aquilo. Lógico, tem como aprofundar sempre, né? Às vezes eu falo, você quer fazer uma sessão só de Quiron, que Quiron é a nossa ferida, né? Então vou fazer só de Quiron, né? Sim. Quer fazer só de nodos ou só de Saturno? Acho legal, às vezes é importante. Eu fiz um mapa que era reencarnacionista. Tá. E aí eu descobri que eu fui em vidas passadas muito de Áries. Briguenta. E aí eu entendi, porque até a minha adolescência, até os 30 anos, eu era muito briguenta, muito assim, de arrumar confusão mesmo com todo mundo. Eu fui ficando mais calma depois dos 40. Então, teve um interessante que eu vi, e falei assim, você sofreu abuso em casa, uma mulher. Nossa. Ela falou, do meu padrasto. Eu falei, tá no mapa. Então a gente vê essa coisa de violência doméstica, dá pra ver muita coisa. E a gente fala, cuidado com isso, né? Sim. Presta atenção assim. Mas muita coisa você pode ver. É que cada mapa é um mapa, né? Então, e cada pessoa tem uma necessidade de focar em um ponto diferente, talvez, né? Sim. Agora, o mapa é uma coisa que não acaba nunca de ser lido, entendeu? Sim. Todo dia que você vê um mapa, você fala, nossa, esse aqui eu não tinha visto. Porque vai mudando, né? Não, a tua visão muda também. Sim. Nossa, esse aqui... O nosso próprio mapa. Falei, nossa, esse aqui é meu mapa, eu não tinha visto isso. Então, assim, a tua visão vai mudando ali. Você fala, nossa, eu não tinha visto esse detalhe. Agora eu tô vendo esse detalhe. Que nem esse ano foi muito louco, ano passado, porque justamente quando o Saturno bateu no grau de Saturno, eu mudei de posição e trabalhei que nem um corno, que nem um camelo, que é bem Saturno, né? Nossa. Foi no dia, assim. Então tá tudo marcado. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão aí querendo mudar de vida, melhorar, sair do vitimismo e começar a serem mais atuantes, sabe? Mais felizes?
A gente tem, eu acho assim, as pessoas precisam entender o contexto do mundo. Então, hoje você tem como uma prova muito não contestável do que acontece no mundo, é que você tem 30 famílias que mandam no mundo. 30 famílias resolvem tudo. E aí isso chama-se o quê? Você está, né, sendo manipulado. Então, existe manipulação através de comida, Coca-Cola, de internet, manipulação total, né? Uhum. Então, você acaba vivendo perdendo tempo, investindo tempo, acreditando em coisas que não tem nada a ver, enquanto a tua vida passa, né? Uhum. Ou então, eu acho que essa questão também de se contentar com pouco, que é muito ruim, né? E as mulheres, principalmente, eu acho que ainda existe, com toda essa modernização que teve e tal, porque a gente ficou moderno tecnologicamente, mas a gente não evoluiu moralmente, né? Eu acho que ainda a mulher não se conscientizou do poder delas, entendeu? Porque você vê que as mulheres ainda competem demais umas com as outras, Sim. em vez de se unir mais, né? Uhum. E descobrir esse poder que existe, né? Que tem. Agora, o conselho tem que buscar autoconhecimento, né? Você tem que sair da mesmice, né? Tem que sair do que é simples, do que é singelo. Não, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer um curso, tem que planejar mais a vida. A gente ainda vê mulheres que têm 4, 5 filhos, um de cada. Quer dizer, você tira, né? Assim, ou tá pensando que aquilo vai. E também homens, acho que é muito vergonhoso ser homem e ver que os homens também, né? Abandonam, não amparam. Então, às vezes, essa desconexão entre o masculino e o feminino, muito forte, Sim. né? Então, acho que essa questão de você se amar, se conhecer e fazer valer aquilo, né, os seus direitos, ou buscar o melhor para você, porque eu falo assim, você nasceu para quê? Você nasceu para ser feliz. O resto é consequência. Então, tem vezes que as pessoas gostam de dinheiro e falam assim, você nasceu, você precisa ser feliz para ser rico, ou precisa ser rico para ser feliz? Você precisa ser feliz para ser rico. Porque, né? As pessoas estão muito no ter, mas elas precisam ser primeiro, né? Elas precisam ser. Ser antes de ter. Ser antes de ter. Você vê que, na verdade, suicídio, droga, acontece com quem tem grana. Não é para baixo. Não é quem é pobre. E é lamentável, né? Porque você se perde, né? Porque aí você cai na questão de sexo e drogas e dinheiro. Que é o que rege o mundo, infelizmente. Não, o mundo não é divino. Não tem nada divino nesse mundo. Então, assim, dinheiro, sexo, drogas é o que move o mundo, infelizmente. Poder, né? É o poder. Sim. E então o que é divino é a alma. E quando você exalta o corpo, você passa a ser nefasto, diabólico, e você esquece o divino em você. Sim. Então, acho que esse é o grande lance, né? Qual é o seu divino, né? Você vê, se a gente toma um exemplo, pesado, de pessoas que sozinha enfrentaram o mundo, e nisso você tem Hitler, por exemplo, que é mau, mas o cara, deram poder pro cara. Sim. O Trump deram poder pro cara. Sim. Agora, uma pessoa pode mudar a tua vida, a vida do planeta todo, que poder é esse que eu dou? Agora, se uma pessoa pode, você também pode. Né? Então, quer dizer, a Madre Teresa de Calcutá, ela era má. Ela falou, nossa, eu sou muito má. Ela era difícil ela de lidar consigo mesma, porque ela era uma pessoa má. E ela falou, preciso melhorar, ela se lapidou, assim, a duras penas, né, para fazer o que ela fez. Todos os avatares, agora, né, que vieram. Chico Xavier, todos eles, né? Então, assim, o que eu vim fazer aqui? Deixar minha marca. Onde? Eu preciso deixar alguma marca no planeta. Eu preciso resgatar algo, eu preciso me melhorar. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Né? Fora a questão também de as pessoas acharem que tudo é eterno
que nada muda, gente. Não é assim. Tudo muda, ainda bem que muda, né? Evolui, né? Tudo muda e acaba. Tudo tem início, apogeu e fim. Sim. Como todos os reinos e impérios têm. E as pessoas acham que viveram felizes para sempre. Existe, não existe. Essas historinhas do Walt Disney é coisa para boi dormir, né? Sim. Que hoje em dia tem um certo, né, alerta sobre isso, mas ainda não é tão forte assim, né? Assim, o cavaleiro pode não vir, né? E Sim. aí, se o cavaleiro não vier? Então, eu acho que essa é a mensagem. Como as pessoas te acham? Redes sociais? Olha, eu tenho Instagram, né? Que é o @luiz_r_silveira, onde eu ponho lá os cursos. Que tá na tela. Tá na tela. Tá. E eu tenho WhatsApp, que é mais fácil para mim, né? Você pode falar, ele vai colocar. 13. Eu vou dar o WhatsApp. 1399769 40 28. Então, esses são os contatos, né? Sim. Se você quiser escutar a verdade, me chamo de Astroglo. Porque, cara, eu acho que você tem que levar umas porradas, entendeu? Porque nem tudo são flores. Não são, e assim, você tem que conviver, você tem que encarar de frente a sua vida, entendeu? Sim. E às vezes as bordoadas é que te fazem crescer. Assim, eu acho assim, não, tudo vai estar lindo, maravilhoso. Não, olha, uma dificuldade aqui. Aí você vê, né? Você vê cada coisa que você vê, mas enfim. Porque eu tenho 4 filhos, mas você tem 4 filhos com 4 babás, então você não é mãe, de fato, entendeu? Essas coisas. Mas eu quero que meu marido tenha muito dinheiro. Tá, e que mais? É só isso? Falta profundidade nas pessoas, né? Vazio, entendeu? Tá faltando. Eu paguei 60 mil reais por um trabalho para matar não sei quantos animais. Você acha mesmo? Nossa. Então, assim, essas coisas perdidas, né, de você acreditar que sua vida vai melhorar quando você faz oferendas ou quando você tem 500 filhos, porque seu marido é rico, tá tudo bem. Não é você ver um zumbi, né? Sim. Porque não tem sentido isso. É verdade. É isso. Sentido. Temos muito que evoluir ainda. O ser humano, né? Muito, nossa. A gente perdeu. Tecnologia ganhamos, mas moral perdemos. É verdade. Porque o ser humano era muito mais evoluído antes, no tempo dos gregos, em tempos, né, mais para trás. Inclusive as culturas astecas, Índia, Maia, Inca. Temos que resgatar. Muito mais. Né? Agora, destruíram tudo por quê, né? E por que a astrologia é um perigo para a igreja? Né? Porque senão você não precisa de religião, né? Porque a astrologia é uma religião, né? Com certeza. É isso. Bom, agradeço muito sua participação. Foi ótimo. Foi ótimo. Agradeço as pessoas que assistiram. Divulguem, né? Se inscrevam no canal, ative o sino, deixa o joinha, que ajuda muito, e compartilhe aí com os amigos, com os vizinhos, com várias pessoas aí. Agradeço quem assistiu. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau.